Fala traders, aqui é o Thiago Santos, eu tô aqui para mais um vídeo no canal. Galera, eu estou aqui para mostrar para vocês duas ou três operações que a gente fez na nossa comunidade, na comunidade TRX Trader, onde a gente reúne conceitos, né? A gente opera ali o Forex institucional, o Smart Money, mas a gente utiliza também fluxo e volume, e isso casa muito bem quando a gente sabe usar da forma correta. Isso aqui vai te dar bons trades com excelência e risco baixo e o lucro muito bom, né? Então vamos para minha tela sem enrolação, vamos que vamos. Esse trade aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente alertou ele totalmente aqui na nossa comunidade, na TRX Trader no Discord. Eu vou colocar aqui, tá aqui na pasta cripto, pois a gente passa separadamente aqui, ó. Esse dia aqui, Bitcoin, o USDT, 15 minutos, a gente alertou, mandou isso aqui no dia 21/12, às 19 horas e 43 minutos. Thiago, mas você falou que alertou dentro da comunidade. Joguei dentro da comunidade essa análise, galera, mas a gente não estava ao vivo na hora, porque a gente faz a live ao vivo com os membros todos os dias das 9 da manhã às 11, 11h30, meio-dia, depende muito do mercado, mas em média aí 1h30, 2 horas de live todos os dias, explicando por que entrar naquele trade, por que não entrar, aonde deve sair, aonde deve colocar o seu stop, aonde deve colocar seu take. A gente passa todo o cronograma aqui. Galera, e foi passado no dia 21 às 19h43. Isso aqui, ou seja, fora do horário, mesmo assim a gente mandando análise ali dentro da nossa comunidade. Então, foi passada essa análise aqui e eu vou passar o passo a passo para vocês de como a gente procedeu para poder uma possível entrada aqui no Bitcoin, certo? A gente passou aqui uma possibilidade, galera, de alta para uma continuidade de queda, porque a gente tem que contextualizar o negócio. Então nesse dia aqui o mercado estava andando no meio, né? Ele estava andando no meio, acumulando. Se a gente colocar um volume profile aqui, a gente coloca daquele topo para cá, com certeza a POC vai estar aqui. Então ele precisava desgarrar de um dos lados. E a gente não tinha 100% certeza se ele ia vir direto para uma queda ou se ia buscar um possível ponto de pullback, né? Então a gente observou que o mercado aqui tinha virado, pois aqui ele tinha batido lá na casa dos 108 mil dólares, né? Um recorde aí. Então a gente já sabia que a tendência macro era queda, ele já tinha virado, pois já tinha acontecido o choque, o boss, e aí vinha fazendo o choque boss, porém ele não tinha feito uma correção maior. E aí aonde ele criou liquidez, ou seja, ele tinha uma liquidez aqui nesse topo, né? Ele criou uma liquidez, poderia possivelmente buscar aqui. Então a gente tinha dois pontos para trabalhar. Se ele buscasse aqui embaixo, a gente poderia pensar numa compra, possivelmente para capturar essa liquidez. Possivelmente por quê? Porque a gente não tem 100% de certeza, mas a gente sabe especular, entende que o mercado, os movimentos deles acontece dessa forma. Então nós tínhamos aqui uma liquidez, aqui ele tinha acabado de capturar essa liquidez aqui, porém aqui para mim ainda era uma indução, né? Por que uma indução? Porque chegou bem próximo à região institucional e não testou, ou seja, é onde o varejo vai montar a posição. A galera de suporte e resistência, na hora que o mercado viesse bater aqui, ia começar a vender. E não estou dizendo que não dá certo. Eu estou dizendo que, na maioria das vezes, pode não dar certo. Por quê? Porque quando começa a vender muito aqui, os stops estão aqui e logo acima tinha uma região institucional. Vou mostrar isso aí para vocês. Nós tínhamos aqui uma liquidez já consolidada, muito legal, porém eu queria que ele fizesse algo mais próximo aqui do bloco, para mim poder entrar com mais tranquilidade. Por quê? Porque aí ele capturou a liquidez, fez o que tem que ser feito, e eu vou mostrar para vocês, e aí sim poderia dar uma qualidade de uma entrada, ou seja, um risco baixo, daqui até aqui no mínimo, né? Então, a gente poderia pensar dessa forma aí. Então, vamos ver como que o mercado andou. A gente já tinha passado isso aqui, passou em vídeo, né? Mandei esse print, mas mandei um vídeo também. Então, o mercado começou a desenrolar, certo? Vamos dar uma acelerada aqui. Ele começa a desenrolar, ou seja, eu queria que ele criasse uma espécie de liquidez, né? E ele continuou nesse range aqui, ó, nessa região, ou seja, deu essa desgarrada aqui, mas continuou aí, né? Então, vamos ver aqui. Porém, nessa hora ele já começou a capturar a liquidez, porém ainda não estava com aquela liquidez toda legal, né? Mas a gente já imaginava que poderia, depois que ele fez isso aqui, poderia fazer isso aqui, ó.
capturou essa liquidez, faz um fundo, um topo, um fundo, renova a mínima, mostrando falta de interesse, RSI já mostrando, esperando uma quebra de estrutura aqui. Porém, o que estava pegando aqui para mim nessa operação aqui era o horário. O horário eu não achava tão legal, então eu esperei. E aí, essa quebra de estrutura também, que eu estava contando com ela, aqui não aconteceu. Eu queria que quebrasse a estrutura aqui, e muito provável, num horário melhor. Então, ele não tinha feito. Para mim, por quê, Thiago? Mas o bloco de ordem, o order block está lá embaixo. Galera, o order block simplesmente é uma referência. Mas nós tínhamos aqui um outro ponto, se a gente for num minuto, aqui tinha um ponto interessante também. Não tão interessante quanto esse aqui embaixo, mas também poderia levar-se em consideração. Aqui nesse caso aqui agora, houve uma quebra de estrutura. O que pegou aqui é que o mercado começou a cair muito com a inércia. E quando há essa quebra de estrutura com a inércia aqui, eu não gosto muito. Eu gosto que já que caiu com inércia, então tem que quebrar o último lá. Então ele não quebrou, então também quietinho. E também o horário aqui, esse horário eu estava já tranquilo, como diz, né? Esperando o mercado ver no outro dia o que ia acontecer. Nessa hora aqui, galera, aí sim, ele mostrou de novo uma liquidez aqui no topo, né? Aqui tinha uma liquidez, aqui tinha liquidez, e aqui essa inércia ele quebrou a estrutura aqui, né? Mas não quebrou da forma que eu queria. Então, montou-se aqui uma liquidez. Vamos marcar aqui como liquidez aqui. Esse vídeo eu nem vou editar, galera. Do jeito que ficar aqui, vai sair para vocês aí. Liquidez aqui e aqui, ó. Então, nós tínhamos esses dois pontos de liquidez. O que eu queria aqui agora? Nós já tínhamos uma liquidez, nós tínhamos aqui um teste no bloco, e onde ele deu um tradezinho legal, né? Se a gente for um time menor, provavelmente a gente vai encontrar um alinhamento de fluxo aqui. Dentro desse alinhamento de fluxo, poderia pegar um trade até aqui assim, mais ou menos. Mas aqui nós tínhamos aqui um padrão V. Um padrão V, a gente sabe que o mercado tende a buscar ali 80%, 90%. Temos um order block aqui, ó, também nessa região. Vamos marcar ele. Por que não estava marcado antes? Porque aqui seria um ponto interessante, porque se a gente colocar a FIBA aqui de OTE, aqui estaria na região de 7,9. Mas impede do mercado buscar mais embaixo? Não impede, viu, galera? Não impede. Mas a probabilidade de voltar nessas regiões são muito grandes. Então, o que eu esperaria aqui agora? Aqui já era 1h da tarde, eu esperaria o seguinte, ele fazer um fundo, um topo, um outro fundo, renovar e quebrar a estrutura, para depois a gente pegar no pullback aqui. E a gente aguardou um trade demorado para acontecer, mas com cautela. Fez um topo, aqui agora, olha aqui, fez o fundo, fez o topo, renovou o fundo. Vamos observar como que o mercado está desenrolando. Nessa hora aqui ele fez a quebra da estrutura que a gente está esperando. Aqui é o choque. Essa quebra de estrutura, galera, foi às 6h45, então não tinha trade ainda. Estava construindo a narrativa do mercado para a gente poder pegar esse trade aí, tá? Estava construindo a narrativa. Vou colocar nos 5 minutos aqui agora, por enquanto. Depois eu volto por 15 minutos para mostrar para vocês. Aqui o RSI já estava dando. Aí agora, nesse caso, a gente já está unindo conceitos, né? Unindo conceitos, a gente observa que o mercado caiu com volume expressivo, né? E depois, na hora que foi renovar a mínima, fazer o fundo, nova mínima, não tinha, o volume diminuiu. Nós já estamos reunindo dois conceitos e aqui o RSI mais um outro conceito. Ou seja, quando a gente une esses conceitos, a tendência é de a gente acertar muito mais. Voltar para 15 minutos aqui, só para vocês verem que no 15 minutos você observa também, o RSI já estava. E o volume também. Só que o que eu espero aqui agora? O volume, ele já me mostrou fraqueza, que ele tem tendência, quebrou a estrutura. Agora, o que eu espero aqui? É que aqui, por exemplo, nós temos um Fair Value Gap. A gente pode marcar esse Fair Value Gap aqui. Certo? Veja que um trade bem estruturado, ele não é um negócio simples. Mas a probabilidade de você acertar e ter um alto ganho é muito grande. Então, aqui... nós temos aqui uma zona de Fair Value Gap, então o que eu espero após essa quebra de estrutura? Que ele volte aqui para buscar aqui sem volume vendedor e mostrando fraqueza no pullback para a gente poder pegar essa compra. A gente poderia colocar ela aqui, né?
com stop ligeiramente aqui abaixo, um alvo, a gente estava falando de um alvo mais ou menos aqui nessa região, dessa liquidez aqui, ó. Por quê? A gente não tem 100% de certeza que vai buscar lá. E também o que a gente pode esperar é que o volume venha mais fraco do que estava aqui no momento que ele começou a renovar mínimas. Beleza? O RSI já deu a compra. Agora eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de comprar barato. Para mim comprar barato, eu não posso comprar aqui. Por quê? Meu stop teria que estar aqui. E aí o mercado pode querer voltar. E aí eu simplesmente comprei caro, passo um sufoco. E de repente pode até me dar o ganho. Porém, eu passei um sufoco aqui. E eu não quero passar por isso. Tá? Então, a ideia é o quê? Esperar, aguardar. Isso aqui, como eu disse, a gente alertou dentro da nossa comunidade. Que a nossa comunidade não é só uma comunidade trader, nós temos a mentoria e nós temos também a comunidade Discord, onde a gente opera todos os dias com membros e alunos, beleza? Então, se você tem interesse, link está abaixo aí para você estar caindo para dentro da mentoria e também da nossa comunidade. Então, vamos lá. O mercado resolve voltar, exatamente bate na nossa região, começa a querer subir ali, volta de novo e volta de novo. E até explodir. O que aconteceu aqui? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu poderia fazer um trade entrando nele aqui. Beleza. Caiu com baixo volume, como a gente estava imaginando. RSI dando compras. E só que quando ele ficou testando, ele já não tinha volume nenhum. Então, se você não entrou no trade aqui, você poderia ter entrado aqui. Porque ele já estava dando indícios que ia explodir na alta. Certo? Pois ele já tinha feito um alinhamento do fluxo, um fundo, um topo, quebra a estrutura, voltou numa ABCzinho, numa região institucional, falta de volume e com RSI dando compras também dentro da região. Logicamente, Thiago, mas o RSI eu posso usar? Não, é somente você vai usar ele quando ele estiver nas zonas institucionais mais fortes ou regiões com muito interesse ou com muita qualidade aí, ou unindo tudo isso. E aí o mercado andou, esse trade aqui a gente passou lá no dia 21 e no dia 23, às 11h45 da noite, ele foi buscar seu alvo, bateu o alvo lá, buscando risco de 4,24, ou seja, um pouco mais de 4-1. Né? Lógico, Thiago, poderia colocar aqui atrás do bloco? Sim, eu poderia. Porém, dava um retorno de 9, 10, talvez? Sim, mas aí o risco seria maior. Então, eu poderia errar essa análise e ele fazer uma busca mais embaixo. Por quê? Porque aqui nós temos, ó, olha aqui, nós temos aqui um break. Ele poderia buscar esse breakzinho aqui e aí só me stopar e depois ir. E eu vou mostrar um trade que aconteceu isso, que a gente erra também, viu, galera? Então, aqui o mercado buscou o alvo, né, que a gente colocou onde a saída do preço justo, ali naquele ponto. Por quê? A gente não tem 100% de certeza que vai romper agora, né? Então aqui já estaria pagando um trade maravilhoso. 11h15 da noite do dia 23, ele foi dar o alvo lá no dia 24 às 15 horas. Porque aqui nós estamos em 15 minutos, o mercado enrolou bastante. Então foi isso, esse trade aqui. E depois disso, observe que o mercado voltou, né, a cair no Bitcoin. Ele deu uma recuperada. Ele fez uma acumulação aqui e voltou a descer. Isso quer dizer que ele vai descer tudo? Não, ele pode simplesmente buscar, porque aqui agora ele deixou uma nova zona, achando uma nova liquidez aqui no fundo, que ele acabou de capturar e quebrou a estrutura aqui, ó. Então, é uma análise perfeita passada na comunidade. Quero mostrar no SHA-USD para você ver que isso aqui acontece, não é só aleatoriamente. Nós vamos mostrar mais duas análises dentro do SHA-USD agora, que a gente passou também na nossa comunidade, e essas análises aqui tem uma semelhança muito grande. Então, assim, para vocês observar que vai acontecer em vários ativos, né? Aqui está no 15 minutos no SHA. Eu vou colocar nos 5 minutos. Lembrando, todas as análises a gente passou ao vivo com os alunos ali dentro da nossa comunidade, beleza? Então, aqui, ó, o que nós tínhamos aqui? O mercado
caiu com uma expressão muito forte, né, de volume, e depois ele fez um fundo, topo, quebrou estrutura, diminuindo, renovando a mínima, volume diminuiu, o RSI dando compras, e aqui ele não quebra a estrutura, ele veio quebrar só aqui, ó. Então esse pullback aqui, ele não estava tão válido para a gente comprar, né? E ele veio fez a quebra estrutura só aqui. Só que ele demorou muito a buscar a região. Só que quando ele buscou, galera, ele tinha deixado aqui uma região, como ele fez só a quebra estrutura aqui, tinha um order block aqui nessa região. Nessa região, a gente começou a observar o seguinte, nós tínhamos a liquidez, ele veio, fez um fundo, um topo, um fundo, renovou a mínima, sem volume, RSI, ele fez uma quebra estrutura bem sutil, ele poderia me dar essa entrada, na verdade, essa entrada foi aqui, exatamente aqui, a quebra da estrutura não foi tão legal, mas resolvi fazer essa entrada. O que aconteceu? Ele não fez uma quebra tão legal, fiz essa entrada, me deu um tradezinho legal, só que eu não saí, coloquei no zero e ele me tirou no zero aqui. Já porque você está mostrando? Porque o mercado desenrolou, a análise estava correta. Coloquei no zero, me tirou, tudo bem, faz certo, faz parte. Poderia não ter colocado no zero, né? Isso aí já está. Mas observe que a estrutura da leitura é a mesma. Fez um fundo, um topo, fundo, renova, quebra a estrutura, uma quebra a estrutura mais sutil, ele vem, quebra novamente, e aí sim ele vai lá fazer o pullback, e aí esse pullback a gente observa que quase não tem agressões compradoras, e o RSI já está dando compra, ou seja, o mesmo conceito, um conceito que a gente ensina dentro da nossa comunidade, ensina dentro da nossa mentoria. E aí o alvo justo aqui, poderia ser aqui nesse bloco, tem um blocozinho aqui, porém, dentro da comunidade nós explicamos, ó, tem um pavio aqui, esse pavio não veio no 50% do Fair Value Gap, pode acontecer que ele vá capturar, mas aqui pagou 7-1. Um stop de 380 pontos, um alvo de 2.800 pontos, ou seja, se você entra aqui e coloca o seu stop em $100, você estaria buscando $700. Se você coloca o seu stop em $10, você buscaria $70. Então, assim, 7-1, um retorno maravilhoso. Aqui temos um novo trade também com mesmas características. Aqui, isso aqui foi passado também dentro da nossa comunidade. Observe que ele chegou, testou na nossa região institucional, porém ele não fez um alinhamento tão bonito, mas fez um alinhamento aqui, deu um pullback, só que a hora desse pullback aqui foi um horário muito ruim, que eu não gosto. 4 da tarde eu não gosto tanto, eu esperei o mercado desenrolar. Olha isso aqui, ele criou uma liquidez, né? Criou a liquidez e ele sai dessa liquidez e vai lá, faz um topo, um fundo, um topo e quebra a estrutura. Na hora que ele quebra a estrutura, eu preciso observar como que ele vai chegar nesse pullback aqui, que é uma região institucional, onde a gente marcou uma fibra de até, olha aqui, cadê os agressores comprados? O RSI já estava dando venda, observe aqui o RSI dando venda e não tinha agressões compradoras na hora. Então o mesmo conceito, aonde a gente passa tudo isso dentro da nossa comunidade. Posso colocar aqui num minuto e aí a gente vai observar, talvez com mais clareza, alguns detalhes. Observe aqui, nós tínhamos a liquidez lá para trás, a gente vai deixar isso aqui. O que a gente tem que observar aqui é isso aqui, ó, galera. Topo, fundo. O topo fundo renova a máxima, ele renovou a máxima, agressões já diminuíram, certo? E aí, só esperava a quebra da estrutura do fundo válido. O fundo válido foi quebrado aqui, mostrando muita intencionalidade aqui nessa queda. Agora nós esperamos o quê? Esperamos que ele suba na nossa região institucional. Aonde? Dentro dos 5 minutos, nós temos aqui uma região de order block e também temos uma FIBO de OTE. Aqui nessa região, está batendo aqui 79, 70 e 61,8. E aí, o que ele precisava? Subir aqui, mostrando falta de interesse comprador. Aqui no minuto, a gente até vê o interesse dos comprados. Mas nos 5 minutos e no 15 minutos, a gente observa que não teve interesse nenhum. Aí, aqui buscou um order block, certo? 50% do order block, stop poderia estar ligeiramente abaixo aqui ou ali, que seria melhor ainda, e aí o mercado desenrola, né? Fazendo aquele trade maravilhoso, com muita pressão, indo buscar o alvo. E por que esse alvo está nessa região aí? A gente pode ir por 15 minutos e a gente observa que aqui ele tem um order block de 15 minutos.
Tudo bem que caiu mais, mas a gente não tem 100% certeza que ia cair ali. E aí o mercado, a gente deixou mapeado também, passamos aqui. Eu vou mostrar essa análise no SHA-USD aqui, que a gente mapeou dentro da nossa comunidade. Aqui tem a pasta Forex. Vou colocar aqui minha câmera assim, que aí você vai ver melhor. Aqui nós temos a pasta Forex. Dentro dessa pasta Forex aqui, a gente passa várias análises. E aqui está a análise do SHA. Quer ver? O SHA. Pá. Aqui nós passamos a análise do SHA aqui, mapeando aqui, ó. Mapeando, né, uma possibilidade, caso ele fizesse um alinhamento de fluxo aqui, capturando essa liquidez aqui, né, se ele passou direto, né, nessa hora que a gente já tinha passado essa outra análise, e aqui a gente tinha mapeado que aqui precisava de fazer um alinhamento. Logicamente o pessoal sabia que dentro desse alinhamento ia ter uma liquidez e uma captura para poder fazer esse movimento, e foi o que realmente ele fez aqui, ó. Olha aqui, tá até aqui a setinha marcada. Vamos ver a data disso aqui. SHA-USD. Nós passamos dia 20 às 9h46 da manhã dentro da comunidade. Agora vamos ver o horário que ele chegou lá. Ele chegou lá, no primeiro teste, ele chegou a dia 20, meio-dia e 45, ou seja, a gente passou, o mercado estava aqui embaixo, e aí ele foi dar o trade do jeito que a gente esperava, lá no dia 23, às 25 horas da manhã, mais ou menos, ali, que ele foi dar o trade. Beleza? Então, esse aqui é os conceitos que a gente queria passar para vocês. Se você deseja fazer parte da nossa comunidade, cair para dentro, tem os dois links abaixo aqui para você adquirir a mentoria mais a sala, tá com a super promoção, ou somente a sala. Eu indico fazer a mentoria, tá? Mas tamo junto, fica com Deus, um abraço.